Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre técnicas de integração. A gente já viu nas últimas aulas a integração por substituição e a integração é, é, e a integração por partes também, né? E a gente também já falou sobre o que é que dá para simplificar se a função da gente for ímpar ou se ela for par, tá? E o intervalo de integração for simétrico em relação à origem. A gente vai começar outras técnicas hoje. A gente vai falar sobre as integrais trigonométricas. Vão ser duas aulas em que a gente vai estudar esse assunto, tá? Porque são vários tipos distintos de estratégias, né, que a gente vai seguir para integrar algumas funções, tá? Na aula de hoje, a gente vai se concentrar nas integrais que envolverem apenas alguma potência de um seno e alguma potência de um cosseno, tá certo? Então, as integrais da aula de hoje vão ser do seguinte formato. A gente vai sempre olhar, então, no caso, para integrais em que a gente tem alguma potência de um seno, então vai ser seno elevado a m de x, tá certo? Vezes o cosseno elevado a n de x, beleza? Então vão ser estratégias que a gente consiga aplicar em integrais desse tipo. Já vamos começar com alguns exemplos, beleza? A aula, como eu falei, né, nas últimas vezes, essas aulas vão ser basicamente aulas apenas de exercícios. Essa primeira integral aqui vai ser a seguinte: como que a gente faz para calcular a integral do seno ao cubo de x, certo? Então, ó, todos os exemplos que a gente vai resolver hoje aqui vão ser de integrais indefinidas, tá? Mas se fosse alguma integral definida, em que os limites de integração eles aparecessem, aí a gente fazia a mesma coisa, era só determinar quem era a integral indefinida, certo? Certo primeiro, se quisesse, e depois usar o teorema fundamental do cálculo, não muda basicamente nada. Então eu vou ficar mais concentrado aqui nas integrais indefinidas, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, certo? A ideia é a seguinte. Bem, eu não sei o que é que eu posso fazer com o seno elevado a 3, mas eu sei o que é que eu posso fazer com o seno elevado a 2. Eu sei que seno elevado a 2 de x mais cosseno ao quadrado de x, eu sei que isso é igual a 1, certo? Isso aí a gente chama, né, relação que é fundamental na trigonometria. Então a gente vai olhar aí para essa integral da seguinte maneira. A gente vai reescrever ela da seguinte forma. A gente vai ter seno ao cubo de x dx. Vamos escrever isso assim. Então, a gente vai ter seno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Concordam que isso é verdade? É, né? Eu só estou decompondo esse meu seno ao cubo que eu tinha ali, tá? Como seno elevado a 2 vezes seno elevado a 1. Por que que eu fiz isso? Porque agora, esse seno elevado a 2 que eu tenho aqui, a gente pode fazer com que ele se transforme em quê? Em 1, certo? Menos o cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui basicamente é a mesma coisa que isso. E a gente poderia olhar agora para essa integral da seguinte forma. A gente teria a integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? Vezes o seno de x. Se a gente olha certo, sem prestar muita atenção, parece que complicou mais do que a gente tinha antes. Mas não, está mais fácil agora de a gente resolver, pessoal. Por quê? Porque a gente pode agora aplicar uma outra técnica que a gente já aprendeu, que é a integração por substituição. Beleza? Como assim? Ó? Repara que aqui a gente tem esse cosseno de x, né? Repara que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então a gente já envolve com a derivada do cosseno essa outra parte que está aqui do lado de fora. Então, como a gente já tinha comentado em outras aulas, é uma boa ideia usar a integração por substituição sempre que alguma parte do integrando da gente, quando a gente deriva ele, já faz com que apareça uma outra parte aí do nosso integrando, tá? Então essa aqui vai ser a ideia. A gente vai dizer que u é o cosseno de x, tá certo? E aí se u é o cosseno de x, então du vai ser menos seno de x dx.
que é que vai acontecer se a gente fizer isso, certo? Então, a gente vai substituir as variáveis, vamos ficar com integral de 1 menos cosseno elevado a 2 de x, sendo que o cosseno de x é u. Então, aqui ficou u elevado a 2, né? Ficamos com 1 menos u ao quadrado, vezes seno de x dx. Ó, seno de x dx é a mesma coisa que o quê? Que menos du, tá certo? Menos du. Então, jogando esse menos daqui para dentro desse outro termo, essa integral vai ficar o quê? Vai ficar u elevado a 2 menos 1 du. Beleza, né, pessoal? Então, a gente vai ficar com isso. Agora está bem fácil de a gente fazer essa integral. O que é que vai ficar? A gente vai ter u elevado a 3 sobre 3 menos u mais a constante de integração. Para finalizar, como a gente tinha começado na variável x, certo? A gente também vai finalizar na variável, na variável x. Então, a gente tem que desfazer a substituição. Como que a gente desfaz a substituição? Só é substituir de volta o u pelo cosseno de x. Então, vai ficar cosseno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno de x mais a constante de integração. Essa é a resposta desse primeiro exemplo. Beleza? Então, ó, a gente tinha essa potência de um seno e a gente fez com que essa, essa potência se tornasse essa outra integral aqui, em que é mais fácil de a gente usar a integração por substituição. Essa aqui vai ser a ideia na maioria dos casos que a gente vai ver hoje, em que ao menos um, certo, entre esses expoentes que aparecem aqui, seja um número ímpar, tá? Que aqui é o caso, certo? O expoente do seno é ímpar, porque é 3, tá? Já o expoente lá do cosseno, o cosseno não está aparecendo, então esse expoente aí seria 0, beleza? Então essa é a ideia. Vamos ver como é que seria agora se ao invés de ser seno ao cubo, se fosse o cosseno ao cubo. Vê que é basicamente a mesma ideia, tá certo? Basicamente a mesma ideia. Como é que ficaria se fosse cosseno ao cubo de x dx? Certo? Então, qual foi o argumento da gente no exemplo que a gente acabou de resolver? A gente tinha o seno ao cubo e a gente separou um desses senos aqui, ó. E o que restou ficou com o expoente 2, certo? Um expoente par, né? Já que a gente está pensando aqui nesses casos em que ou o expoente do seno seja ímpar ou o expoente do cosseno seja ímpar. Maravilha. Então, a gente vai fazer a mesma coisa nesse exemplo. Vamos ficar com o seguinte, a gente vai ter integral aí do cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx, certo? A gente deixou, certo, lá dos cossenos que a gente tinha separado, e no restante a gente vai fazer com que aqui apareça o seno de x. Então vai ficar o que aqui? 1 menos seno ao quadrado de x, não é isso? Mesma ideia da outra, só que agora trocando os papéis, né? Antes do que a gente fez com o seno, agora a gente faz com o cosseno. Então, o que é que vai dar? A gente vai ter a integral de 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Mesma ideia da última vez, pessoal. Ó, se eu disser que u é o seno de x, tá? A derivada disso vai ser o cosseno de x. Eu já mato a parte que está aqui, certo? De uma vez. Então, a minha substituição agora vai ser a seguinte. Eu vou dizer que u é o seno de x, certo? E aí o du vai ser cosseno de x dx. Pronto, fazendo essa substituição, a nossa integral agora vai ficar no seguinte formato. Ó, a gente vai ter integral de 1 menos u elevado a 2, tá certo? E o cosseno de x dx que a gente tinha aqui é o du. Fazendo essa integral vai ficar u menos u ao cubo sobre 3, mais a constante de integração. E agora finaliza voltando para a variável original. O que é que vai ficar? Bem, o u é o seno de x. Então vai dar seno de x, tá certo? Menos seno ao cubo de x sobre 3, mais a constante de integração. Esse é o resultado, certo? Então, pessoal, grava isso aí, tá? Sempre que a gente tiver algum entre o seno ou o cosseno em que o expoente está aparecendo ímpar, e é uma multiplicação deles, a gente vai olhar
Aí para esse que está justamente com esse expoente ímpar, vamos deixar um deles separados, o restante vai ficar com o expoente que vai ser par, né? E aí, essa parte que ficou com o expoente par, a gente vai transformar na outra função usando essa relação aqui. Beleza? Nesses dois exemplos, a gente só tinha ou o seno, certo? Ou o cosseno aparecendo. Mas se os dois aparecessem, ainda funcionava. Vamos ver, por exemplo, nesse exemplo aqui, como é que vai ficar. Se eu tivesse ó, a integral de seno elevado a 5 de x, certo? Vezes o cosseno elevado a 2 de x. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que observar é que algum dos dois, ou o seno, certo? Ou o cosseno, está com expoente ímpar. Realmente está aqui, ó, porque esse expoente que está aqui em cima, o 5, ele é ímpar. Então, a gente vai escrever a mesma coisa de antes. Vamos repetir essa integral. Vai ficar seno elevado à quarta de x vezes o cosseno elevado ao quadrado de x vezes o outro seno que a gente separou, certo? O seno de x dx. Beleza. Agora, o resto do seno, essa parte aqui, a gente vai substituir para fazer com que apareça quem? Com que apareça o cosseno de x, tá bom? Então, lembra, ó, pelo que a gente já viu aqui, que o seno elevado ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, né? Então, quem é que é o seno à quarta de x? É 1 menos o cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado mais uma vez, certo? Beleza. Então, se a gente desenvolver isso aqui, né, a gente iria chegar a alguma expressão, mas não vamos fazer isso nesse momento agora não, tá? Vamos fazer isso mais na frente só. Beleza, né, pessoal? Então, voltando aqui, ó, essa integral ela é a mesma coisa que essa aqui. A gente vai ter a integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x, tudo isso elevado a 2, vezes o cosseno ao quadrado de x, mais uma vez, que já tinha lá, né, aqui, ó, certo? Vezes o seno de x e o dx. Então, todo esse resto aqui, ó, da minha função só depende de quem? Só depende do cosseno de x. E a derivada do cosseno de x está aqui, né? A menos do sinal, claro, porque seria menos o seno. Mas, certo, não tem problema nenhum, a gente ajeita isso. Tá bom? Então, qual é a ideia? A gente vai dizer, ó, a mesma coisa de antes, que o u agora é o cosseno de x. Por quê? Porque aí o du vai ser menos o seno de x, certo? Então, em outras palavras, se algum dos dois, ou o expoente do seno ou o expoente do cosseno for ímpar, tá bom? Você vai, vai deixar um desses que está com expoente ímpar separado, transforma o que restou na outra função, certo? Se era o seno que estava com expoente ímpar, esse restante do seno você faz com que vire algo que envolva o cosseno, usando essa relação aqui. E aí a outra função, tá? No caso aqui, que é o cosseno, é que vai ser a nossa nova variável. Tá bom? Se o seno que estava com expoente ímpar, é o cosseno que vai ser a nova variável. Se o cosseno que estava com expoente ímpar, aí é o seno que vai ser a nova variável. Beleza? Bem, e se os dois estivessem com expoente ímpar? Ah, tanto faz. Você escolhe. Se você escolher olhar para o seno com expoente ímpar, aí você vai ter que deixar um desses senos já de lado, separados, né? Beleza? E aí, quem vai ser a nova variável vai ser o cosseno. Se você escolher olhar para o cosseno com expoente ímpar, você já deixa separado um lá dos cossenos que você tem, e aí o seno que vai ser a sua nova variável. Então vamos retornar aqui, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Agora a gente vai ter integral. Bem, u é cosseno de x, então a gente vai ter 1 menos u elevado a 2 elevado a 2, vezes o cosseno elevado a 2 de novo, então vezes u elevado a 2. Seno de x dx é menos du. Então ficou assim, certo? Beleza, então esse menos daqui eu vou jogar lá para frente da integral. E agora que eu vou desenvolver esse termo que está aqui. Ó. Como é que fica? Eu tenho 1, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, aí fica assim, vezes o u elevado a 2 que já tinha.
Beleza. Então, voltando, a gente ficou com... já tinha esse menos aqui na frente, não é isso? Aí ficou u elevado a 2 menos 2u elevado a 4 mais u elevado a 6. Deu. Beleza, pessoal? Aí agora a gente integra. A gente vai ter menos, aí vai dar o quê? U ao cubo sobre 3, menos 2u à quinta sobre 5, certo? Mais u à sétima sobre 7, beleza? Mais a constante de integração. Então, vamos voltar para as variáveis antigas, tá certo? Aí a gente vai ficar com menos 1/3 de quem? Quem é que é u? U é o cosseno, então vai ficar menos 1/3 do cosseno ao cubo de x, tá? Menos daqui com menos de cá, então mais, aí fica 2 sobre 5, cosseno elevado a 5 de x, tá certo? Aí menos daqui com mais de cá fica menos 1/7 do cosseno a sétima de x, mais a constante de integração, tá? Essa é a nossa resposta nesse exemplo, tá bom? Então, espero que esteja, que esteja claro o que é que a gente tem que fazer no caso em que ou o expoente do seno é ímpar ou o expoente lá do cosseno é ímpar, tá? Como eu falei, se os dois forem ímpares, tá certo? Aí tanto faz. O que é que você faz? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem que realmente dá no mesmo, que a integral sai das duas formas, tá bom? Beleza, então a gente vai pegar agora esse exemplo aqui, ó. Vamos olhar para o seguinte. Digamos que a gente tenha a integral de seno à quinta de x, certo? Vezes o cosseno ao cubo de x dx. Então, é quase a integral do último exemplo, só mudei aqui o expoente aí do cosseno, tá? Então, eu tenho duas opções. Vamos começar fazendo de um jeito e depois vamos fazer do outro jeito. E vamos ver que das duas formas a gente vai conseguir resolver. A primeira forma é a gente fazer o que a gente já vinha fazendo nos exemplos anteriores, sendo que com o seno, tá? A outra forma vai ser fazer a mesma coisa, sendo que com o cosseno. Tanto faz, porque os dois têm expoente ímpar. Então, se eu fizer com o seno, aí vai ficar assim: seno a quarta de x vezes cosseno ao cubo de x vezes seno de x dx. Beleza, né? Então, seno a quarta de x dá para a gente simplificar e escrever em termos lá do cosseno de x, né? Aí vai ficar seno elevado a 2 de x, vai ser 1 menos o cosseno elevado a 2 de x, sendo que também está elevado a 2. Mesma coisa do exemplo anterior que a gente tinha feito aqui, tá certo? Mesma coisa, só fiz repetir, tá certo? Aí ainda fica vezes cosseno ao cubo de x vezes o seno de x dx. Bem, como foi o seno que a gente escolheu para a gente separar ele aqui, quem vai ser a nova variável vai ser quem? Vai ser a outra função, vai ser o cosseno, tá certo? Então, nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai dizer que u é o cosseno de x, tá? E aí o du vai ser menos o seno de x dx. Maravilha, pessoal. Então, a gente vai ficar agora com o seguinte. Vamos substituir aqui e ver o que é que vai ficar. Tá? Então, a gente vai ter 1 menos u ao, ao quadrado de novo, vezes u ao cubo, e seno de x dx seria menos du. Então, vai dar menos integral de quem? Esse primeiro termo aqui, se eu desenvolver, mais uma vez, né, vai dar 1 menos 2 vezes u elevado a 2 mais u elevado a 4, vezes u ao cubo du. Tá? Então, multiplicando, vai ficar menos, certo? Aí a gente vai ter u ao cubo, menos 2 vezes u à quinta, mais u elevado a 7 du. Tá, então, fazendo essa integral aí, vai dar menos u elevado a 4 sobre 4, menos 2u à sexta sobre 6, né? Então, simplificando já, vai dar u à sexta sobre 3, beleza? Mais u elevado a 8 sobre 8. Fechei aqui, mais a constante de integração. Tá certo, pessoal? Lembrando que aqui era o quê? Ia ficar menos 2u à sexta sobre 6. 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 3, né? Por isso que está assim desse lado daqui. Então, desfazendo a substituição, o que é que vai ficar? Né? A gente vai ter menos, aí u, né, que é o cosseno. Então, cosseno
Vai ficar menos 1/3 cosseno elevado a 4 de x. Aí menos daqui com menos de cá. Então, mais 1/3. Desculpa, né? Aqui está errado. Aqui não é isso. Seria 4, né? Que é esse 4 daqui. Então, mais, né? Menos daqui com menos de cá. Aí tem esse 1/3. E u, que é cosseno elevado a 6 de x. E menos daqui com mais de cá ficou menos, né? 1/8 cosseno a oitava de x mais a constante. Tá? Então, esse é o resultado desse jeito. A resposta ficou só em termos de o que? Cossenos, tá certo? Agora vamos fazer de outro jeito. Que outro jeito? A gente vai agora resolver a mesma integral, sendo que deixando separado um lá daqueles cossenos que a gente tinha. Então, como é que fica? A gente vai ter o seno agora a quinta ainda de x, tá certo? Vezes cosseno elevado a 2 de x, vezes o outro cosseno que a gente separou. Beleza? E aí agora, essa parte aqui, ó, é que a gente vai ter que transformar na outra função. Como? Isso aqui é 1 menos seno ao quadrado de x. Então, essa integral aqui vai ser integral de seno a quinta de x, certo? Vezes 1 menos seno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Continuando, o que é que eu tenho que fazer? Uma substituição. Qual substituição que eu vou fazer? Bem, é o seno, né? O u vai ser o seno de x. Por quê? Porque eu escolhi separar quem? Aqui o cosseno de x. A outra função é que vai ser a minha nova variável. Então, agora o du vai ser o cosseno de x, tá certo? Du vai ser o cosseno de x. E aí, continuando, essa nossa integral vai virar o quê? Bem, u é o seno, né? Então vai ficar u elevado a 5 vezes 1 menos u elevado a 2. E o cosseno de x junto desse dx aqui, no caso ali em cima eu esqueci do dx, tá? Pronto, está aqui. E aí vai ficar cosseno de x dx vai ser o du. Então já ficou bem mais simples, né? Multiplicando, a gente vai ficar com integral de u à quinta menos u elevado a 7, beleza? Du. Ou seja, deu u à sexta sobre 6 menos u elevado a 8 sobre 8, mais a constante de integração. Substitui, mais uma vez, lá a variável original, né? U era o seno de x, então ficou 1/6 vezes o seno a sexta de x, menos 1/8 vezes o seno elevado a 8 de x, mais a constante de integração. Enfim, repara que não foram as mesmas respostas que a gente determinou, né? Não tem nenhum problema quanto a isso, tá certo, pessoal? O que importa é que realmente, se eu derivar essa função aqui, eu volte para a minha função original, e que se eu derivar essa função aqui, eu também volte para a função original. Não importa se as expressões finais derem a mesma ou não, tá? Isso aí não tem problema nenhum. São duas respostas diferentes, mas igualmente válidas. Tá bom? Então é assim que a gente faz se ou o expoente do seno for ímpar ou o expoente do cosseno for ímpar. Se os dois já forem ímpares, melhor ainda, você vai poder escolher se você quer usar o seno ou se você quer usar o cosseno. Agora, e se os dois expoentes eles forem pares, tá? Aí a gente vai usar uma estratégia diferente, tá bom? Então, observação agora aqui. E se os dois expoentes forem pares? Bem, então a gente vai precisar de mais um pouco de trigonometria. Vamos inicialmente relembrar ó, que a gente tem essa expressão aqui. Quanto é que vale isso? Cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é uma fórmula, né? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Essa fórmula também é muito usada na geometria analítica, tá? Essa fórmula que eu vou deduzir aqui também é muito usada na geometria analítica. Então, beleza? A gente sabe, em particular, que cosseno de 2 vezes x, por exemplo, ele seria o quê? Seria o cosseno de x mais x, certo? Então, aplicando essa fórmula aqui de cima,
que é que vai dar? Vai dar cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, ou seja, vai dar cosseno de x vezes cosseno de x, então cosseno ao quadrado de x, menos seno de x, seno de x. Então, menos seno ao quadrado de x. Então, a gente tem essa fórmula. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Por outro lado, a gente também sabe que 1 é a mesma coisa que o quê? Pela relação fundamental da trigonometria. É igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, né? Então, por exemplo, bem, né, o que é que a gente tem aqui, né? Se a gente faz cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, isso aí dá cosseno de 2 vezes x. Por outro lado, se a gente faz cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, aí isso vai dar 1. Então tem um sistema. Se eu quiser agora determinar, por exemplo, quem que seria o cosseno ao quadrado, certo, de x, como é que eu poderia fazer isso? Se eu somo essas duas equações aqui, tá? Aí eu vou ter ó, duas vezes o cosseno ao quadrado de x, né? Que eu somo esse daqui com esse de cá. Esses aqui, ó, que envolvem a e o seno, são simplificados. Fica menos ele aqui com mais ele aqui. Então, iria cancelar esse com esse. E eu estou somando as equações. Então, do outro lado ficou quem? Ficou cosseno de 2x mais 1. Então, deu 1 mais cosseno de 2x, tá certo? E lembra que quando eu somei as equações, tinha dado o quê? Duas vezes o cosseno ao quadrado de x. Passa o 2 dividindo, então ficou assim. Essa é uma fórmula lá para o cosseno ao quadrado de x em função do cosseno de 2 vezes x. Aí, agora observa, é mais fácil a gente fazer a integral dessa função aqui ou do lado direito? Do lado direito é muito mais fácil, porque é só... Bem, é, tem esse 1 meio aqui, né, que é fácil de a gente integrar, que é uma constante, e o outro termo é um cosseno. Ele tem esse 2x aqui, mas tem problema não, é só fazer uma substituição. Então, isso é o que fica se eu quiser quem é o cosseno ao quadrado de x. E se fosse, por acaso, agora o seno ao quadrado de x? Aí, o que é que eu ia fazer? Ao invés de eu adicionar as equações, eu iria subtrair essas equações. Eu ia fazer a de baixo menos a de cima. Aí eu ia ter ó, esse cara aqui menos esse cara aqui em cima de novo. Eles iriam se cancelar, tá certo? Teria mais o quê? Olha, o seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Somei os dois, deu duas vezes o seno ao quadrado de x. E aqui eu fiquei com 1 menos o cosseno de 2x. Então, deu 1 menos o cosseno de 2x, né? E lembra que quando a gente fez uma menos a outra, essa parte aqui deu o quê? Deu duas vezes o seno ao quadrado de x. Passo 2 lá para o outro lado dividindo, ficou essa fórmula aqui. Ó. Então, a gente tem essas duas fórmulas que vão facilitar muito a vida da gente quando a gente quiser fazer alguma integral que envolva alguma, alguma potência par do seno ou do cosseno, tá certo? Então, para iniciar, vamos fazer esse exemplo mais simples aqui. Ó. Como que eu poderia fazer para determinar qual que é a integral indefinida ainda lá do cosseno ao quadrado de x? Qual que é a ideia? É usar essa identidade aqui. Ó. Isso é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2x sobre 2, certo? Dx. Pronto. Então, isso aí vai dar, ó, esse 1 meio a gente coloca aqui na frente, aí vai ficar vezes a integral de quem? A integral, aí ó, fica de 1 e o dx, tá certo? Mais a integral do cosseno de 2x dx. Separei em duas integrais porque eu tinha uma soma de integrais. Lembra que a integral da soma é igual à soma das integrais. Aí vamos ver. Quanto que dá essa integral daqui, ó? Essa integral aqui dá x, né? X mais a constante de integração. E quem que é uma primitiva para essa outra parte daqui? Bem, eu digo que u é igual a 2x, aí o du vai ser quem? Vai ser 2dx, tá certo? Ou seja, a gente vai ficar com aí 1 meio daqui, certo? Que repetiu, vezes aqui a gente ficou com x, mais o quê?
Pronto, o cosseno de 2 vezes x é o cosseno de u, tá certo? E esse dx que tem aqui é o quê? É o du sobre 2. Du sobre 2. Ou seja, finalizando, vai dar o quê, pessoal? Vai ter 1 meio vezes x mais integral do cosseno de u, seno de u. Tá? Então, mais seno de u sobre 2, certo? Mais a constante de integração. Já finalizei? Não. Por que que eu não finalizei? Porque eu tenho x aqui e u ainda aparecendo, né? Tem que ficar só a variável que a gente tinha no início, que era o x. Então a gente desfaz a substituição. O u que aparece aqui vai voltar a ser quem? 2 vezes x. E aí a gente multiplica as coisas para finalizar. Como é que fica no final das contas? A gente vai ter ó, esse x daqui dividido por esse 2 que tem aqui na frente. Então x sobre 2, certo? E o resto? A gente ainda tinha ó, esse 1 meio, mais, aí aqui ó, tem esse outro 2 que está dividindo, multiplicando, vai ficar 1 certo sobre 4, seno de 2 vezes x. Tá? Então, mais seno de 2x sobre 4, mais a constante de integração. Beleza. Essa é a integral do cosseno ao quadrado de x que a gente fez aqui, usando essa identidade. Beleza? Usando essa identidade. Beleza, né, pessoal? Então aqui a gente fez isso por quê? Porque não tinha ninguém aparecendo com o expoente ímpar. Se tiver alguém que aparece com o expoente ímpar, já vai assim. Não precisa fazer desse jeito. Certo? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Se eu tivesse agora quem? A integral do seno ao quadrado de x. Aí o que é que eu faço? Do seno ao quadrado de x dx. O argumento é o mesmo, sendo que eu vou usar agora essa identidade aqui. Vou substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, certo? Maravilha. 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, isso aqui vai ficar integral, tá? De 1 menos cosseno de 2x sobre 2, beleza? Dx. Vamos lá. Então, isso aqui vai dar ó, a integral de quem? De 1 meio, né? Vai ficar 1 meio vezes a integral ali de 1, a integral de 1 é x, menos a integral de quem? A integral do cosseno de 2x, que a gente acabou de fazer aqui, né? Não vou fazer de novo a mesma substituição, vamos só entender o que é que aconteceu. Vê, quando a gente fez a integral do cosseno de 2x, o que é que apareceu aqui no final? Seno de u sobre 2, ou seja, seno de 2x sobre 2. Vamos aproveitar isso, certo? Então vai dar 1 meio que multiplica x menos o seno de 2x sobre 2, tá? Vou deixar aqui fora a minha constante de integração. Beleza, pessoal? Agora, o que é que a gente fez aqui basicamente, né? Quem é que é a integral aí para o cosseno? É o seno. Então, a integral do cosseno de 2x vai envolver um seno de 2x. Mas não pode ser só o seno de 2x. Por quê? Porque se a gente derivar o seno de 2x, de acordo com a regra da cadeia que a gente estudou, né? Isso aqui daria cosseno de 2x vezes a derivada do 2x. Então, iria sair um 2 multiplicando, certo? Então, na hora que a gente fizer a integral, já que a integral por substituição é como se fosse um inverso da regra da cadeia, ao invés de sair o 2 multiplicando, sai um 2 dividindo. Essencialmente foi isso que a gente fez aí. E essa ideia ajuda a gente a resolver vários exemplos, tá certo? Exemplos mais rapidamente do que ter que passar por toda a substituição. Então, para encerrar, ficou x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 mais a constante de integração. Beleza? Maravilha. Então, vamos ver mais um agora em que apareçam tanto o seno, certo? É, quanto o cosseno, os dois com expoente par. Por exemplo, a gente poderia pegar algo assim, ó. Nesse caso aqui, a gente teria seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Então, aqui eu tenho duas opções, certo, pessoal? Aqui eu poderia fazer assim. Eu poderia começar escrevendo esse termo aqui, né? Seria quem? Seria
Vamos escrever 1 menos cosseno de 2x sobre 2, certo? Pelo que a gente viu ainda agora. Vezes esse outro aqui, que é quem? Aí esse seria 1 mais o cosseno de 2x sobre 2, certo? Dx. Beleza, essa é uma ideia. Essa é uma alternativa. Aí daqui, a gente iria fazer o quê? A gente iria multiplicar. Ó, esse 2 daqui com esse 2 de cá, ele iria me dar um, 4 aqui embaixo dividindo, vezes quem? Aqui eu tenho 1 menos o cosseno vezes 1 mais o cosseno. É o produto da soma e a diferença, né? Então fica o quadrado lá do meu primeiro termo, que é 1, menos o quadrado do segundo termo, certo? Que é seria o cosseno, tá? Beleza. Agora observa o seguinte, ó, se eu tenho 1 menos o cosseno elevado a 2, 1 menos o cosseno elevado a 2 é o seno elevado a 2, né? Então vamos usar isso aqui, sendo que é o seno elevado a 2 de quem? De 2 vezes x. Isso aqui é seno ao quadrado de 2x, tá certo? Seno ao quadrado de 2x. Dessa forma, isso aí daria 1 quarto vezes quem? Ó, é seno ao quadrado de 2x. Então, a gente sabe que o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Como é que ficaria, então, se eu tivesse seno ao quadrado de 2 vezes x? Ó, na hora que eu passo para o lado de cá, vai ficar 1 menos o cosseno de alguém sobre 2, né? Quem é que aparece aqui? Quem aparece aqui é o dobro de quem aparece aqui. Então, se aqui eu tenho 2 vezes x, aqui eu vou ter o dobro disso, que seria 4 vezes x, tá certo? Então, aqui eu vou ter 1 menos o cosseno de, pronto, 4x sobre 2 dx. Beleza, pessoal. Agora, esse 2 daqui vai lá para frente, vai ficar 1 oitavo vezes quem? A integral aqui ó, de 1 vai ser x, menos a integral do cosseno de quem? Cosseno de 4x. Como a gente falou, isso aí vai dar o quê? Vai dar o seno de 4x, né? Sendo que, se fosse isso, na hora que eu derivasse de volta, ia ficar o quê? Iria ficar o cosseno de 4x vezes a derivada de quem está aqui dentro. Então, teria o quê? 4 aqui na frente, multiplicando. Então, eu não voltaria para a função que eu tinha antes. Eu ia ter que ter o quê? Um 4 aqui embaixo dividindo para voltar para a função que eu tenho antes. Então, é como se eu estivesse realmente desfazendo a regra da cadeia, tá? Beleza. Se você fizer a integração por substituição aqui, se você disser que u é igual a esse 4x que aparece aqui, é exatamente esse resultado que você vai obter, certo? Então, para finalizar, o que é que vai dar? Vai dar x sobre 8, beleza? Menos seno de 4x sobre 32, mais a constante de integração, beleza? Essa é a nossa resposta aí, aí desse exercício. Tem uma observação que poderia fazer com que o processo se agilizasse. É que, se a gente lembrar, ó, seno de A mais B, ele dá seno do primeiro, cosseno do segundo, certo? Mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Dessa maneira, se eu fizer o seno de 2 vezes x, isso aí vai dar o quê? Vai dar o seno de x, cosseno de x, né? Já que esse cara aqui seria o quê? Seria seno de x mais x. Então, daria seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x. Daria 2 vezes seno de x, cosseno de x. Opa! Então, vê, ó, se eu sempre que aparecer seno de x, cosseno de x, eu posso já dizer que isso aí é o quê? Seno de 2x sobre 2. Então, aqui o que é que eu tenho? Seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Se eu elevar os dois lados aqui, ó, ao quadrado, aí vai dar o quê? Aí vai dar seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, igual a seno ao quadrado de 2x sobre 4. Opa, essa parte aqui ela é exatamente o que eu tinha aqui, ó, nessa etapa da minha resolução
anterior. Era 1/4 aqui na frente, integral do seno ao quadrado de 2 vezes x. Então, se eu fizesse isso, eu iria, eu iria direto daqui para cá, certo? Beleza, pessoal? Então, tinha essa outra opção. Vamos para o último exemplo de hoje. O último exemplo de hoje vai ser o seguinte: vamos pegar o seno à quarta de x e vamos ver o que é que vai dar essa integral, certo? Então, a integral do seno à quarta de x, o que é que a gente vai ter? O que é que tem que fazer aí, né, pessoal? Seno à quarta de x é o seno ao quadrado de x ao quadrado de novo. Então, basicamente é isso aqui, certo? Por conta disso, vai ficar o quê? Seno ao quadrado de x, ele vai ser 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Beleza? Sendo que é isso elevado a 2. Então, agora vamos desenvolver o que a gente tem aí. A gente vai ficar com, ó, esse 2 que está aqui embaixo, se eu elevo ele ao quadrado, fica 4. Vou escrever aqui na frente da integral. A integral de quem? Eu vou ter o quadrado lá do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Beleza? Tá bom, então agora eu vou usar a mesma ideia que eu usei aqui em cima. Se eu sei que o cosseno ao quadrado de x, ele é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, se eu tiver o cosseno ao quadrado de 2 vezes x, isso vai dar o quê? Bem, quem aparece aqui é o dobro de quem aparece aqui. Portanto, vai dar 1 mais o cosseno de 2 vezes quem? De 2 vezes esse ângulo aqui, ou seja, vai ficar cosseno de 4x sobre 2, certo? Finalizando, vamos ver se a gente consegue finalizar aqui. Aí vai dar ó, 1/4 vezes, vamos abrir aqui, esse 1, a integral de 1 vai ser x, certo? A integral aqui agora, eu vou ter menos 2, integral do cosseno de 2x dá o quê? Vai dar seno de 2x, né? E se fosse a regra da cadeia, iria sair um 2 multiplicando. Como é uma integração por substituição que eu ia ter que fazer, vai sair um 2 na realidade o quê? Dividindo, certo? Mais a última parte aqui, ó. A última parte vai ficar o quê? Mais, aí a gente vai ter, ó, integral de quem? De 1 mais o cosseno de 4x sobre 2 dx. Beleza. Então, a gente vai ficar agora com 1/4, que multiplica x menos seno de 2x, certo? Simplifiquei esse 2 com esse 2 daqui. E aqui vai dar o quê? A gente vai ter mais 1 meio, né? Esse 2 que saiu, que multiplica a integral de x, a integral de 1, né, que é x, mais seno de 4x sobre 4, né? Mesma coisa que a gente já fez antes, que a gente já fez, por exemplo, aqui, ó, certo? Mesma argumentação, certo? Fecha o parênteses, fecha esses colchetes e soma com a constante de integração. Aí agora vamos finalizar tudo, né? O que é que vai ficar? Afinal, a gente vai ter, ó, bem, aqui eu tenho x, tá certo? Mais um meio de x. Então, vai ficar 3x sobre 2. Vezes esse 1/4 daqui, vai ficar 3 oitavos. Então, 3 oitavos de x, certo? Aí aqui mais eu tenho ainda o quê? Ó? Menos o seno de 2x dividido é, é, por 4. Então, menos seno de 2x sobre 4, certo? E, finalmente, a gente tem esse termo aqui dividindo já, tem esse 4, né? Tem esse 2 daqui, beleza? E tem esse outro, tem esse outro 4 dividindo aqui. Então, vai ficar 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 4 daria 32. Então, vai ficar mais seno de 4x sobre 32, mais a constante de integração, certo? Beleza? Isso finaliza esse exemplo, também finaliza a aula de hoje, tá bom? Então, na aula de hoje, como eu falei, o foco era entender as integrais que envolviam produtos de um seno com
algum cosseno, alguma potência de um seno com alguma potência de um seno, alguma potência de um com uma potência do outro. Se um dos expoentes for ímpar, é fácil, é só a gente fazer aquela, fazer aquela separação que eu mostrei e fazer uma integração por substituição. Se os dois expoentes eles forem números pares, certo? Números inteiros, números inteiros positivos e que sejam pares, aí a gente tem que usar essas estratégias aqui. Essa, tá? Se aparecer algum cosseno ao quadrado e essa aqui se aparecer algum seno elevado a 2, tá bom? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.